Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Que alegria poder, nessa noite, ministrar a palavra de Deus, ainda mais numa noite tão especial como essa, né? Noite de profissão de fé, de batismo. Que privilégio honroso que é para nós. Isso anima o nosso coração, nos desperta para pregar ainda mais a palavra, sabendo que a obra não pertence a nós, mas pertence realmente ao Senhor que faz ela com total esmero, né? Eu quero convidar os irmãos nessa noite para abrirem as suas Bíblias lá em Tito, daqueles livros mais difíceis de encontrar, né? Tito, mais para o finalzinho ali do Novo Testamento. Carta de Paulo a Tito, capítulo de número 1. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1. Nós vamos ler os 16 versículos dessa carta e esses versículos nos conduzem à mensagem, então, desta noite. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e no momento oportuno manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Que a graça e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador, estejam com você. Foi por essa causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como, em cada cidade, constituísse presbíteros, conforme prescrevia você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Vamos orar mais uma vez? Bondoso e eterno Deus, nós louvamos o Teu nome, Deus, pela Sua palavra que foi lida. E agora, no momento, Deus, que ela será exposta, que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações. Clamamos, Deus, porque precisamos ouvir a voz do Senhor. Nós amamos ouvir a voz do Senhor, Deus, é a Tua voz que nos conforta, que nos consola, é a Tua voz também que nos exorta, Deus, é a Tua voz que nos provoca as mudanças que precisam acontecer no nosso coração. Fala com poder nessa noite, Deus, fala com a Tua palavra, usa, Deus, a Tua palavra e que ela seja ministrada de maneira muito poderosa e particular no coração de cada um, de acordo com a Tua vontade. Nós clamamos por isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, ele, pela tradição, se eu perguntasse para você, qual é a principal lição? Qual é o principal motivo pelo qual Paulo escreveu este texto? Talvez, mais uma vez, pela tradição, você vai dizer porque esse texto ele é utilizado para falar para os presbíteros, para a liderança da igreja. E talvez aí você já tenha até cruzado seus braços, se colocado um pouco mais tranquilo no banco, falar assim, hoje o pastor vai falar para os presbíteros, não tem nada a ver com isso, não é problema meu, mas pelo contrário.
Porque esse texto, apesar de trazer lições que são muito claras e objetivas para a vida dos presbíteros, no caso daqueles que exercem algum grau de liderança dentro da igreja de Cristo Jesus, que tem algum ministério, algo do gênero, esse texto ele fala sobre os primeiros versículos dele. Esse texto fala sobre fé. Esse texto, inclusive, ele não fala especificamente da fé como o que ela é, como, por exemplo, a carta de Hebreus fala, que traz para a gente as fórmulas da fé, né? O que de fato é fé, assim como Romanos também fala e outros livros também. Esse texto ele traz algumas particularidades de acordo com o que nós lemos, e é o tema dessa mensagem, inclusive, sobre as ações da fé, os atos que a fé causa em nós. Você já pensou nisso? O que a fé causa em você? Quando você se depara com a crença em Jesus, quando você se depara e vê que você crê em Jesus, que você crê no Evangelho, que você de fato tem fé, que Deus trouxe essa fé até o teu coração, quais são as mudanças? Quais são os resultados? Quais são as consequências? O que acontece? O que a fé faz nas nossas vidas? É claro que existem muito mais lições do que essas aqui que nós vamos ver, mas eu queria compartilhar algumas que eu penso ser importantes e que Deus tem falado também ao meu coração nesse sentido, e tem me incomodado, a começar em mim, né, sempre, a respeito do que a fé causa em nós, dos efeitos que nós precisamos observar quando nós cremos em Jesus. Efeitos que nós realmente precisamos ver, que nós precisamos contemplar, que nós precisamos participar, que são palpáveis. São coisas realmente visíveis, que podem ser motivo de interação para nós. Nós precisamos olhar para a fé como algo mais do que uma experiência sobrenatural. E também é. Mas ela causa impacto na nossa vida. Eu já preguei algumas vezes aqui, já compartilhei com os irmãos, a fé, ela não é apenas uma experiência, ela também é um músculo que precisa ser desenvolvido. E da mesma forma que se você não for para a academia, a circunferência vai alargando, a fé, ela também tem essa característica. Se você não exerce, ela vai atrofiando. Ela vai entrando em declínio. Ela vai começando a esmorecer. E é justamente por isso, queridos, que nós precisamos trabalhar a nossa fé, desenvolver a nossa fé. É muito necessário. E eu queria compartilhar apenas 3 lições, de maneira bem objetiva, de maneira bem rápida, até porque à meia-noite de hoje eu estou de férias. E hoje eu vou falar sobre uma característica, né? Eu prometi para os jovens que eu ia falar isso hoje. Eu vou falar sobre santidade. E aí depois o pastor Tiago e o pastor Lucas que se vê. Mas eu queria começar pensando a respeito dos atos que a fé causa em nós, ou dos atos da fé. Eu queria começar dizendo que a fé, ela promove comunhão. E talvez você olhe para esse texto e fale assim, pastor, de onde você tirou isso? Você está doido, maluco? De onde você tirou que a fé, nesse texto, causa comunhão? Ou ela nos chama à comunhão? São 2 aspectos, ou melhor, 3 aspectos que nós temos para perceber isso. O primeiro está lá no finalzinho do texto, quando ele fala de exortação. Você não exorta ninguém que você não tem comunhão. Você não sai exortando a torta e a direita. Exortação é uma coisa para crente. Para quem não é crente, nós pregamos o Evangelho. Nós ministramos o Evangelho à vida deles e quem exorta é o Espírito. Mas quando nós somos família da fé, nós então somos chamados a exortar uns aos outros. A chamar a atenção de como nós temos vivido. E se nós de fato temos vivido de acordo e à luz da palavra de Deus. Do comportamento que o Senhor Jesus causa em nós. Que a fé em Jesus nos chama para ter. Que o poder do Espírito, que o fruto do Espírito
nos convence e nos conduz a ter cada dia das nossas vidas. Então, em primeiro lugar, nós podemos olhar que ele nos chama à exortação. Em segundo lugar, você vai perceber aí que ele fala sobre características do presbítero, da liderança da igreja. E essas características, elas não são apenas do presbítero, se você olhar bem para o texto. Na verdade, ele fala assim, o presbítero tem que ser esposo de uma só mulher. Ele tem que ter filhos crentes. Ou seja, a atitude que Deus está cobrando da liderança da igreja envolve a igreja toda. Envolve, em primeiro lugar, a família direta do presbítero, mas também envolve a igreja. Porque o presbítero, como vamos chamar de sacerdote, como alguém que está na frente, como alguém que é exemplo, acaba tendo essa característica de chamar a atenção pelo seu comportamento, pela sua fé, pelo seu testemunho, pelo seu discipulado, pela sua correção, pelo seu trabalho, pelo seu ministério, pelos seus dons e talentos, toda a igreja. Envolve a igreja inteira, todo o povo de Deus. Não é apenas uma mensagem isolada, olha, isso aí é para o presbítero, mas o resto não precisa se incomodar com isso daqui. O resto, essas lições não são para quem não é presbítero, para quem não está na liderança. Muito pelo contrário, essa lição é para todos nós. Por mais que ela seja cobrada neste texto, especificamente dos presbíteros, daquela região, essa lição é para todos nós. É para todos nós. Esse comportamento tem que ser o comportamento de todo crente, de todos nós. Não é algo discutível ou negociável, mas é algo que faz parte da fé daqueles que creem em Jesus. Não é um comportamento adquirido, um comportamento conquistado. É um comportamento que advém do resultado da fé. Ou seja, se você crê em Cristo Jesus, obviamente você vai então colocar a sua vida nessa esteira, nesse aspecto. Você vai direcionar a sua vida para que essas e outras características façam parte dela, independente se você está ou não na liderança de alguma coisa. Desde que você seja irmão em Cristo Jesus, que você seja parte da família da fé, esta também deve ser, ou melhor, este também deve ser o seu compromisso de vida com Jesus. Ou pelo menos uma parte dele, porque ele ainda continua. Em terceiro lugar, você vai notar sobre comunhão, quando você percebe que Paulo está enviando alguém para essa igreja que ficava na ilha de Creta, para que pudesse relembrar os irmãos, para que pudesse animar os irmãos na fé, para que pudesse relembrar os ensinamentos de Cristo Jesus, para que pudesse exortar se fosse necessário, para que pudesse participar da vida daquela igreja, orar junto com os irmãos, entender quais eram as dificuldades ali e interagir com aqueles irmãos, fazer parte da vida daqueles irmãos, tanto da vida espiritual quanto da vida física. E essa lição, irmãos, ela é muito importante nos nossos dias. Eu tenho pregado constantemente e continuarei pregando sobre relacionamentos, porque nós estamos vivendo um momento muito tenso na história da humanidade, onde os relacionamentos estão sendo cada vez mais facilmente destruídos. É fácil você abandonar as pessoas. Hoje nós recebemos pessoas aqui. Batizamos algumas, outras apenas recebemos por profissão de fé. Mas é muito fácil essas pessoas, no domingo que vem, nem aparecerem. O que impede elas de não aparecer? Você já pensou nisso? O que te impede de simplesmente levantar agora e ir embora? Ou se você nos assiste pela internet, de desligar o seu aparelho eletrônico e ir lá assistir qualquer outra coisa. Não vou dar audiência para ninguém, não. São características, irmãos, que nós precisamos levar em consideração nos dias de hoje, porque é muito fácil você simplesmente acreditar que você pode trocar as pessoas, que você pode, de alguma forma, abandonar as pessoas, que você pode terceirizar o cuidado das pessoas. E nós não podemos. Tanto nós não podemos, da nossa perspectiva, Rev. Lucas, de terceirizar para os irmãos o cuidado, quanto nós também não podemos terceirizar para a liderança apenas.
cuidar uns dos outros, irmãos, é uma responsabilidade, e mais do que uma responsabilidade, é uma característica de quem tem fé. Quem tem fé, cuida. Quem tem fé em Cristo Jesus, ama. Porque a fé, ela traz mudanças no nosso comportamento, na nossa estrutura de vida, no nosso ser interior. Ela nos transforma completamente. A partir do momento que eu creio em Jesus, eu passo pelo processo do novo nascimento. Existem mudanças que são extremamente profundas naqueles que são transformados por Cristo Jesus. Daqueles que ganham o presente da fé, de crer, a possibilidade de crer em Cristo Jesus. E isso é maravilhoso porque isso nos conduz a sermos iguais a Cristo Jesus, ou pelo menos estarmos tentando fazer isso o tempo todo. Ainda que tenhamos as nossas falhas, os nossos erros, as nossas dificuldades, ou mesmo as nossas limitações, mesmo assim nós estamos o tempo todo tentando superar os nossos limites, tentando superar as nossas dificuldades, as nossas limitações, para que a cada dia sejamos mais parecidos com o Senhor, inclusive na comunhão. Inclusive fazendo parte da vida um do outro, nos exortando, nos amando, cuidando um de nós, cultivando a fé um do outro. Ajudando aqueles que são recém-chegados na fé, ajudando aqueles que têm alguma dificuldade, alguma luta, que têm alguma limitação. Todos nós, irmãos, somos chamados a essa responsabilidade de cuidar. Todos nós somos chamados a participar da vida espiritual e física um dos outros. Nós somos chamados a isso. Quem crê em Cristo Jesus, eu ainda vou fazer uma afirmação bem categórica, quem crê em Cristo Jesus precisa fazer isso. Não consegue viver sem fazer isso. É impossível você crer em Cristo Jesus e você não ter nenhum tipo de comunhão. Você pode ter as suas dificuldades, as suas limitações, você pode lutar contra a sua timidez, contra algum aspecto talvez psicológico, aí, como uma depressão, uma ansiedade que te dificulta um pouco nesse contexto, mas você sempre vai estar tentando, você sempre vai sentir falta de estar com pessoas, você sempre vai sentir a necessidade de fazer parte da vida da igreja, de trabalhar por pessoas, de servir os irmãos em Cristo Jesus. Você sempre vai ter essa necessidade, porque isso faz parte da forma do nosso novo eu, do nosso novo nascimento, daquilo que Deus nos transformou. É uma característica que não pode ser abandonada, queridos. E muitas vezes nós, por diversos e diversos motivos, passamos a negligenciar isso, ou a terceirizar isso. Não, eu não vou lá cumprimentar o visitante hoje, porque isso aí é o pastor que faz. O pastor Lucas é gente boa, tem um sorrisão bonito, ele que vai lá e faz. Às vezes a gente pensa isso. Ah, não, é jovem, então deixa que a UMP faz. Não é minha responsabilidade, não é problema meu. A gente terceiriza, a gente deixa as coisas para o outro fazer. Mas essa é uma característica que devia ser totalmente natural para nós. Buscar o tempo todo estar cuidando de nós, fortalecendo um ao outro, orando uns pelos outros, buscando uns aos outros. E principalmente sem esperar nada em troca. Veja, qual era o salário que o texto diz que os presbíteros teriam se seguissem esse código de conduta, vamos dizer assim. Qual seria o salário que Tito teria ao ir pregar o evangelho, relembrar, o evangelho nessa igreja, cuidar dessa igreja? Qual seria o salário? Quais eram os benefícios da profissão? Plano de saúde, um camelo particular, será? Não é? Não tem benefícios. Porque os benefícios já estão inclusos na própria comunhão. Os benefícios estão inclusos na própria comunhão. O benefício de ser fortalecido, de ter pessoas com quem contar, de ter pessoas com quem você pode não só contar, mas que você pode crescer junto, que você pode compartilhar das alegrias da vida. Algumas vão ficar com inveja, outras vão adorar, mas é a vida, é normal. Nós somos assim. Só que nós estamos o tempo todo tentando, parece que, principalmente nos nossos dias, antigamente era um pouco talvez mais fácil nesse sentido,
até por causa da ausência das redes sociais, mas hoje parece que é muito fácil você abandonar as pessoas. É muito fácil você não se importar com as pessoas. É claro que existem, como eu falei, diversos motivos que nos levam a isso, não vou ficar citando o que faz, o que não faz, mas isso deve ser uma luta nossa. Nós devemos lutar contra isso. E nós devemos lutar, de fato, para que a nossa atitude e a nossa prática de fé seja uma prática que nos leve sempre e cada vez mais à comunhão, ao cuidado, à proximidade dos irmãos, cada vez mais orar uns pelos outros, compartilhar da palavra, compartilhar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Como foi precioso para nós hoje, como conselho, estarmos ouvindo testemunho de pessoas que estão se achegando a nós. E semana passada também. Que precioso que é isso. Como isso nos anima a continuar. A falar, alguma coisa nós estamos fazendo de certo. Ou se nós não estamos, Cristo está por meio de nós e por meio do seu próprio poder. Mas nós devemos lutar contra isso, irmãos, contra esse motivo de abandonar. Nós precisamos desenvolver a nossa fé, desenvolvendo a nossa comunhão. Esse é um dos primeiros exercícios que a gente aprende na Academia da Fé. Desenvolver comunhão. É através da comunhão, irmãos, que a nossa fé é extremamente fortalecida. É quando eu compartilho uma coisa com os irmãos e um irmão, talvez num momento de ingenuidade, talvez fraqueza ou qualquer outra coisa, compartilha aquilo que não deveria. E aí eu preciso perdoá-lo. Isso fortalece a minha fé. É no momento que eu recebo, quem sabe, uma resposta ríspida, rígida de algum irmão, dura, e eu preciso então, talvez relevar aquilo, perdoar, ou talvez eu preciso chegar a esse irmão e falar, olha irmão, você aquele dia me falou uma palavra muito ríspida, aquela palavra me machucou, me magoou, eu queria dizer isso ao irmão. É claro que perdoo o irmão, mas eu queria compartilhar isso. É difícil fazer isso, mas isso fortalece muito a fé. Fortalece demais a nossa fé. Vir para a igreja, sair de casa, estar com os irmãos, querer participar das coisas, isso fortalece demais a nossa fé. Como é bom quando nós podemos fortalecer a nossa fé por meio da comunhão. Em segundo lugar, eu queria trazer também à sua memória que um segundo ato da fé, uma segunda transformação que a fé nos causa, está ligada à nossa cultura, a forma como a gente pensa que a vida deve ser vivida. Cultura. A fé transforma a nossa cultura. A fé em Cristo Jesus, ela nos dá uma perspectiva nova de cultura. Ela nos dá uma nova cosmovisão, uma nova forma, uma nova maneira de perceber a vida. Uma nova maneira de perceber ideologia, de perceber os nossos atos, as nossas palavras, o nosso jeito de fazer ou de ser. O nosso jeito de pensar, inclusive, o nosso jeito de se vestir. Tudo na nossa vida é impactado culturalmente pelo Evangelho e pela fé no Evangelho. Tudo em nós é transformado, não é um pouco, não é uma parte, mas tudo em nós é transformado. 2 Coríntios 5,17 vai dizer que aqueles que estão em Cristo Jesus, quem lembra? Nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, ou apenas uma parte. Tudo se fez novo. Tudo é mexido, tudo é transformado. Talvez a gente tenha que enfrentar algumas lutas por muitos anos, talvez pela vida toda. Mas isso não significa que nós não estamos sendo transformados. Se você lembrar também do Evangelho de João, capítulo 3, que encerra aquele texto que praticamente o mundo inteiro conhece, né, de João 3,16, mas antes ele vai falar sobre justamente isso com Nicodemos, né? O Senhor Jesus vai falar com Nicodemos a respeito do novo nascimento, de uma transformação completa de vida, de uma mudança regenerativa total, absoluta, em todas as nossas áreas, em tudo na vida, tudo muda. Tudo muda.
As coisas que nós achávamos que eram muito importantes, talvez como o dinheiro, as propriedades, os bens materiais, o nosso trabalho, a fama, o poder, a glória humana, elas começam a se esvair, começam a se perder, ou pelo menos precisariam começar a se perder, se nós cremos de fato em Cristo Jesus. Algumas pessoas, irmãos, passam pelo Evangelho e passam longos anos sem apresentar transformações. E aí, com muita delicadeza, com muita gentileza, mas também com muita firmeza, eu preciso dizer que, se esse é o seu caso, você precisa, com muita urgência, com muita determinação, repensar ou reavaliar como está a sua fé. Porque, de fato, irmãos, a fé é algo sobrenatural que nos muda, que nos desperta para uma nova vida em Cristo Jesus. E as coisas velhas precisam mudar, os velhos hábitos precisam mudar, as velhas ideologias precisam morrer, para que os pensamentos, as ideias do Evangelho possam tomar conta do seu e do meu coração. As velhas conquistas que antes eram muito importantes, agora precisam ser substituídas pelas conquistas dos sonhos de Deus para a sua vida, para os planos que Deus tem para a sua vida, que são maiores, melhores, mais perfeitos que os nossos. Nós precisamos, irmãos, olhar com muito cuidado essa questão da cultura do Evangelho. Porque muita gente, tanto ao redor do mundo, mas essa moda está chegando ao Brasil e está virando algo muito forte, de você vir para o Evangelho. Venha para o Evangelho, mas permaneça no mundo. Permaneça com as mesmas atitudes. Permaneça do mesmo jeito. Se você antes roubava, continue roubando, mas agora Jesus faz parte dos seus roubos. Se você continuava com uma boca, ou melhor, se você tem uma boca terrivelmente suja, blasfemadora, que só murmura, que só reclama, que só fala de coisas ruins, que só tem palavras ruins, venha para o Evangelho, mas não se preocupe, pode continuar falando um monte de besteira, um monte de coisas sujas, torpes, que levam as pessoas ao engano, pode continuar mentindo, continue na mesma vida, mas venha para o Evangelho, porque agora Jesus faz parte da sua vida. E da mesma forma que antes de conhecer Jesus você estava sozinho, agora você pode pecar à vontade com Cristo na sua vida. É claro que as pessoas não falam assim, elas falam muito mais bonito do que isso, né? Muito mais bonito, uma mensagem muito satisfatória, uma mensagem que afaga os nossos ouvidos, que alivia o nosso ego, mas que nos faz permanecer no mesmo torpor, do mesmo jeito aprisionados no pecado, do mesmo jeito iludidos, sem nenhum tipo de visão do futuro, da eternidade, sem de fato conhecer a Cristo. Nós podemos ver isso, irmãos, muito nos artistas, que é a primeira exposição que a gente pode olhar assim, mais significativamente, né? Eles vêm para o Evangelho, não, eu creio em Jesus, mas a vida não mostra isso. A cultura não mostra isso. E às vezes nós percebemos isso até mesmo nos crentes que nos cercam. A cultura não é a cultura bíblica, não é a cultura da igreja, não é a cultura de Cristo, não é a cultura do reino. É a cultura do desejo satisfeito, é a cultura da própria vontade, é a cultura do mundo, das ideologias, das filosofias, do que esse mundo pensa. Às vezes as pessoas preferem viver algo negando a palavra do que abrindo mão para viver a palavra. Quantas foram as vezes que às vezes a gente chegou para alguém ao longo da nossa vida ministerial, e se você já esteve em alguma liderança, você deve ter passado por isso, de você chegar, olha, a palavra diz isso, daí a pessoa diz para a gente, mas eu não acho que é bem assim. Veja bem, pastor, mais ou menos, né? Assim, com algumas vírgulas. É assim, mas tem umas certas circunstâncias que é difícil, é mais complicado de fazer, na verdade. Deus também é misericordioso, Ele também não vai olhar assim tudo, né? Não vai olhar assim, nossa, eu fiz até a bateria tocar agora. Ele não vai olhar assim para tudo. Deus é amor, Ele é bondade, misericordioso. Assim, Ele vai perdoar um dia.
E as pessoas levam as suas vidas fora da cultura do reino, vivendo à luz da sua própria cultura, do seu próprio jeito, do seu próprio estilo, dos seus próprios desejos e vontades, e esquecem que o caminho verdadeiro é Cristo Jesus. E que a porta para chegar a esse caminho, ainda que seja Cristo, é uma porta muito estreita. E que nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Se nós estamos crendo em Jesus, irmãos, se nós dizemos que cremos em Jesus, nós precisamos viver pela cultura do reino. Nós precisamos viver a cultura do Evangelho, custe o que custar. E não uma cultura híbrida, não uma cultura parcial, uma cultura que aqui na igreja, diante dos meus irmãos em Cristo, eu sou uma coisa, mas lá fora a coisa é um pouco diferente. Aí eu me solto mais, né? Aí talvez Jesus não esteja olhando tanto assim, tem tanta coisa para se preocupar, não é verdade? Por que ele vai ficar olhando para o que eu faço no jogo de futebol, para o que eu faço no meu quarto, para o que eu faço na minha casa, no meu computador, para o que eu faço, sei lá, no trabalho, no que eu faço dentro da minha própria cabeça? Talvez ele não se importe muito com os meus sentimentos. Cristo se importa, sim. E quando nós cremos em Cristo Jesus, nós somos totalmente transformados. Pode não ser do dia para a noite, como eu falei, talvez você enfrente algumas lutas. Mas você vai enfrentar as lutas, você não vai se render às lutas. Você vai buscar lutar contra as suas limitações, para que você se supere a cada dia mais, contando com a palavra de Deus, com o amor de Cristo, com o poder do Espírito, com os dons e com o fruto do Espírito também. Você não vai simplesmente se entregar para as lutas. Você vai lutar contra elas. Você vai lutar contra o seu pecado. E em terceiro lugar, eu queria te convidar a pensar então, e aqui já encerrando, sobre santidade. Especificamente, irmãos, sobre dois aspectos da santidade. O primeiro aspecto, ele vai falar lá nos versículos finais, do 10 em diante. Ele vai falar sobre uma repreensão. Sobre uma repreensão. E eu queria te chamar a atenção, não para uma repreensão, mas para aquilo que nós estamos desenvolvendo ao longo desse ano todo. Quem vê pensa que a gente está lá no dezembro, né? Mas nós já estamos desenvolvendo isso. É sobre a proclamação do Evangelho. Nós precisamos, irmãos, mais do que nunca proclamar o Evangelho. Nós precisamos fazer Cristo conhecido. Nós precisamos pregar exatamente isso. Que as pessoas tenham a possibilidade de ter uma vida melhor em Cristo Jesus. Que é algo muito mais elevado, que é algo muito maior, muito mais profundo, muito mais significativo, uma vida muito mais cheia de propósitos em Cristo Jesus do que longe dele. Nós precisamos lembrar também que as pessoas precisam ser chamadas a atenção para o fato de nós sermos pecadores e de nós precisarmos de Cristo Jesus para que sejamos salvos, para que sejamos livres da escravidão do pecado, para que sejamos libertos por Cristo Jesus. Nós precisamos lembrar, irmãos, que as nossas atitudes, assim como as nossas palavras, falam daquilo que nós cremos. Falam daquilo que nós cremos. Nós pregamos santidade. Nós pregamos uma vida com Jesus, uma vida nova, uma vida transformada pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito. Nós pregamos uma vida que segue os preceitos, a lei de Deus, os ensinamentos de Cristo, as doutrinas de Cristo. Nós pregamos uma vida onde as pessoas vivem a palavra e vivem pela palavra. As atitudes do cristão devem ser transformadas, devem ser diferenciadas, para que nós tenhamos também possibilidade de incentivar e despertar e alegrar, animar as pessoas que ainda não conhecem a Cristo Jesus para uma vida diferente, para uma vida de liberdade, para uma vida de salvação, de esperança, de perspectiva, de propósito, de alegria em Cristo Jesus. Mas muitas vezes as nossas atitudes quando vamos pregar o Evangelho, ou antes de pregar o Evangelho, são as mesmas das outras pessoas. E aí nós apresentamos um Jesus falso, um Jesus que não transforma vidas,
um Jesus que não nos muda, um Jesus cuja fé não causa impacto, não causa transformação. Nós vivemos um evangelho que parece um evangelho fraco, um evangelho frouxo, medíocre, que não transforma ninguém, que não impacta a vida de ninguém, quando as nossas atitudes vão contrárias ao evangelho. E é claro, irmãos, nós somos pecadores, nós erramos, nós falhamos, nós pecamos. Mas estando no evangelho, nós estamos lutando contra isso o tempo todo. Nós estamos de fato buscando uma vida de arrependimento. Nós estamos lutando contra as nossas fraquezas, contra as nossas limitações, para que o evangelho seja pregado de maneira ostensiva e de maneira verdadeira. De maneira como, ao pregar o evangelho, eu estou pregando exatamente aquilo que eu vivo. Eu estou dizendo para aquelas pessoas em voz audível, para as pessoas que ainda não conhecem o Senhor, que o evangelho transforma. E aí sim, a gente pode até dizer, olha para a minha vida. Eu era assim, eu era assado, eu fazia isso, eu pensava isso, eu vivia assim, eu era triste, eu era isso, eu era aquilo, mas agora que eu conheço o evangelho, Cristo me transformou por completo. Ainda tenho as minhas lutas, ainda tenho as minhas dificuldades, mas Cristo de fato me transformou. E eu estou vivendo uma nova vida. Nós precisamos pregar um evangelho verdadeiro, mas o evangelho verdadeiro só é pregado por aqueles que vivem o evangelho verdadeiro. Por aqueles que de fato creem nesse evangelho e que tiveram as suas vidas transformadas ou estão em processo de transformação. Ainda em terceiro lugar, mas agora de fato encerrando, aí sim, eu queria chamar a sua atenção para o último versículo desse texto. E eu queria te chamar de fato a atenção nessa noite, queria exortar você nessa noite, e exortar primeiro a mim também. Irmãos, nós precisamos buscar santidade. Nós precisamos buscar santidade. Nós precisamos muito disso. Nós temos falado sobre relacionamento, nós temos falado de maneira muito profunda sobre o conhecimento que nós devemos ter e adquirir da palavra de Deus. Nós temos falado sobre missões. Nós falamos sobre o poder do Espírito, sobre os seus frutos, sobre o seu fruto, sobre os seus dons. Estamos falando ainda na escola bíblica sobre quem é Deus. Nós estamos falando sobre um monte de coisas. E todas essas coisas, irmãos, precisam nos levar à santidade. Essas coisas têm por objetivo que nós tenhamos uma vida mais próxima de Jesus. E uma vida mais próxima da luz de Cristo revela o quanto nós precisamos de santidade. O quanto nós precisamos buscar ainda mais de Cristo. O quanto nós precisamos buscar ainda mais sermos santos, sermos parecidos com Cristo. O quanto nós precisamos nos fortalecer na sua palavra, no poder do seu Espírito, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O quanto nós precisamos nos fortalecer no fruto do Espírito. O quanto nós precisamos nos fortalecer uns nos outros. O quanto nós precisamos nos fortalecer na proclamação do Evangelho para nós mesmos, antes de proclamar para os outros. Para nós mesmos. E eu queria convidar você, irmão, para que esse ano possa ser na sua vida um ano de santidade, um ano de luta contra aquele pecado que você talvez não tenha lutado com tanto esmero, um ano que você busque de fato vencer as tentações que te afligem, um ano que você realmente busque se arrepender dos seus pecados de uma vez por todas, não aquele arrependimento, aquele remorso, que você até fica se sentindo mal, até chora, mas no dia seguinte você está lá de novo. Mas um arrependimento verdadeiro, a partir da fé e do convencimento do poder do Espírito, que te transformam, que de fato te convencem a ter uma nova vida e te capacitam a essa nova vida. Esse, irmãos, tem que ser um ano que você busque santidade, que você busque se fortalecer em Deus, que você busque força de vontade em Deus, se você não consegue lutar contra os seus pecados sozinho, que você busque auxílio dos seus irmãos verdadeiros, irmãos piedosos, que possam te auxiliar, que possam te discipular, que possam caminhar junto com você nas suas lutas, nas suas dificuldades. Mas acima de tudo, irmãos, precisa ser
constante na nossa vida a busca por arrependimento, por santidade, por uma vida onde nós olhamos não uma santidade com medo do inferno ou com medo da opinião alheia, mas uma vida de santidade com base no amor que nós temos por Cristo Jesus e no amor que Ele tem por nós, que nos constrange a isso mesmo. Nós precisamos, irmãos, buscar santidade, santificação em Cristo Jesus. E acredite no que eu falo, não é fácil. Não é fácil. E você não vai conseguir sozinho. Não dá para fazer isso sozinho. Por isso que eu falei de comunhão. Por isso que eu falei de cultura. Por isso que eu usei esse texto dos presbíteros. Porque não dá para fazer isso de maneira sozinha, de maneira individual. Você precisa de ajuda. Em primeiro lugar, de Cristo Jesus. Do poder do Espírito, do poder do Evangelho, da cruz de Cristo, do sangue de Cristo na sua vida. Dos dons de Cristo. Do fruto do Espírito. Dos dons do Espírito e do fruto do Espírito. Você precisa de fé. Desenvolver a sua fé para que ela se fortaleça. Para que você tenha condições de fato, forças de fato para lutar contra o seu pecado, para dizer não para as tentações de fato, com ousadia, com sobrenaturalidade, com a ajuda dos teus irmãos em Cristo, com a ajuda de Cristo, com a ajuda da palavra. Nós precisamos buscar santidade e santificação, irmãos, arrependimento dos nossos pecados, e você precisa buscar isso hoje, ou melhor, você precisa buscar isso ontem. Aí talvez você me diga, pastor, ontem eu não consegui. Então talvez hoje seja o dia. Talvez hoje seja o dia de fato de você colocar os teus pecados na cruz do Calvário e abandonar eles de uma vez por todas. Dizer não para as tentações que afligem o teu coração, que te cercam. Com ousadia, irmãos, dizer não para o pecado. Mesmo que esse pecado faça parte da sua história, da sua cultura, do seu pensamento, esteja enraizado em você, seja talvez até mesmo um vício, mas você precisa abandonar. E Cristo pode te ajudar nisso. Cristo quer te ajudar nisso. Cristo tem prazer em nos ajudar a nos livrar dos nossos pecados. Mas nós precisamos buscá-lo para arrependimento. E nós precisamos buscar hoje, não é amanhã. Não é amanhã. Eu sei que é confortável dizer, irmãos, se você não conseguir hoje, busque Cristo amanhã. Não, busque Cristo hoje. Busque Cristo hoje, não importam as consequências, mas busque Cristo hoje. Busque abandonar o seu pecado hoje. Busque santidade hoje. Busque lutar contra as suas tentações e dizer não para elas hoje, não amanhã. Não daqui a pouco, mas hoje. Hoje, irmãos, é dia de santidade. Amanhã vai ser dia de santidade, assim como ontem foi dia de santidade, porque todo dia é dia de buscarmos a Deus. Todo dia é dia de buscarmos santidade. Todos os dias são dia de buscarmos arrependimento em Cristo. Todos os dias são dias de lutarmos contra o nosso pecado e contra as tentações do inimigo. Nós precisamos, irmãos, nós queremos muito pregar o Evangelho. Ter uma igreja, ou uma cultura de igreja, melhor dizendo, que seja fiel à proclamação do Evangelho, onde quer que você esteja. Nós queremos uma igreja acolhedora, fiel à palavra, fiel a Cristo, cheia do poder do Espírito. Nós queremos isso. Mas para isso tudo acontecer, nós precisamos de santidade e de santificação. E hoje precisa ser o dia. Hoje precisa ser o dia. Talvez as suas lutas te levem, o seu pecado seja tão profundo, a sua luta seja tão profunda, que você precise de tempo para lutar contra ela. Mas você não vai conseguir lutar contra ela se você não começar hoje. Se você não começar ontem, na verdade. Precisa começar ontem, irmãos. É para ontem. Santidade e santificação é para ontem. É para ontem, é urgente. Santidade é urgente. Pastor, por que você está falando isso? Será que tem muitos irmãos em pecado? Todos nós. Todos nós. Todos nós precisamos de santidade. Não é algo para alguém. Não é uma mensagem direcionada. É uma mensagem para todos nós, porque todos nós precisamos disso. Todos nós precisamos de santidade, de santificação constante na nossa vida. E isso só advém da fé em Cristo Jesus.
Por isso, irmãos, nós precisamos fortalecer a nossa fé, cada dia mais. Fortalecer a nossa comunhão, fortalecer o nosso conhecimento do Evangelho, a nossa busca pelos dons do Espírito, por ser cheios do Espírito. Precisamos fortalecer a nossa vida de oração, de intercessão uns pelos outros. E nós precisamos, irmãos, por mais difícil que seja, como diz o livro de Tiago, carta de Tiago, nós precisamos compartilhar das nossas lutas contra o pecado. Irmãos, como é difícil isso, mas nós precisamos vencer a vergonha, precisamos vencer o opróbrio, nós precisamos vencer o nosso ego, e nós precisamos lutar contra o pecado. Precisamos buscar, irmãos, com urgência, com determinação, com ousadia e com força de vontade, e acima de tudo, com o poder de Deus. Nós precisamos buscar santidade e santificação, e nós precisamos buscar isso hoje. Por isso é urgente que você busque arrependimento hoje. Se você está lutando contra algum pecado, e você ainda não se arrependeu, não colocou ele diante da cruz de Cristo, hoje é o dia, faça isso hoje. Faça isso hoje, do jeito que você puder, custe o que custar. Mas vença o seu pecado hoje, se arrependa do seu pecado hoje, lute contra o seu pecado e contra as suas tentações. Hoje, não deixe para amanhã, porque é urgente que nós busquemos santidade e santificação. E busquemos isso juntos, um ajudando o outro, e todos nós dependendo do poder de Deus e da sua palavra. Amém? Amém? Glória a Deus por isso. Reverendo Lucas Marassi, eu vou pedir para o senhor mesmo orar por nós nessa noite, e aí eu impetro a bênção depois, mas eu queria que você orasse. Vamos orar, irmãos. Pai bendito, nós, diante da sua palavra, que exposta nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, e clamamos para que o Senhor continue ministrando no nosso coração. Que o Teu Espírito Santo, que faz toda a obra, complete ela nas nossas vidas, aplique essa mensagem ao nosso coração. Que nós possamos buscar mesmo a santidade, a firmeza da fé pela comunhão, que nós possamos perseguir, ó Pai querido, a Sua vontade na mudança da forma como nós agimos no nosso dia a dia, na nossa cultura. Que a nossa vida realmente corresponda à vontade de Deus e não à nossa própria vontade. Nos ajuda a vencer aquilo que é mal, nos une como igreja, para que possamos fazer isso em conjunto, em apoio mútuo, servindo ao Senhor. Guarda os nossos corações e as nossas vidas ao longo dessa semana, que nós possamos retornar para casa em paz, provar ainda de um tempo de comunhão com os irmãos aqui e possamos viver para o Senhor todos os momentos da nossa vida. É no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imenso de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o conforto e o fruto do Santo Espírito do Senhor seja conosco, hoje e para sempre. Amém. Queridos, antes de nós nos despedirmos, queria pedir que você espere um pouquinho aí no seu lugar. Nós vamos descer ali até a frente para poder cumprimentá-los. E também queria te convidar nessa noite para que você, ao sair desse culto, você dê uma palavra de incentivo aos nossos irmãos recém-chegados. Dê um abraço neles, dê uma palavra de apoio, de ânimo, se você puder, até ore com eles, para que eles se sintam realmente muito bem-vindos no nosso meio. Que você possa fazer isso.